os primeiros catecúmenos queriam fazer este caminho e receber o batismo porque viam verdadeiramente nos batizados a vida de Cristo, não? Ou seja, viam que como ele enfrentavam a morte sem lamentar-se, sem sabendo perdoar, sem, dizemos, com muita paz, não? Sabiam perdoar até o último, até amar os seus inimigos, até amar aqueles que iam a matá-los, não? Ecco. E então nascia este desejo de segui-los. Então nós agora nos pedimos como é que este acontecimento, ou seja, o acontecimento da paixão, da encarnação, paixão, morte e ressurreição de Cristo, o mistério pascal de Nosso Senhor, como é que pode realmente chegar até mim, não? E atrair a minha vida para si, para o alto. Ecco, como é que eu participo da vida de Cristo, do mistério de Cristo, do mistério da redenção? Ecco, a risposta é pela fé e pelo batismo, não? Pelo sacramento do batismo. Então, a primeira coisa que podemos explicar é que batismo, já a palavra, o nome do batismo, vem do grego que quer dizer imersão. De fatto, antigamente, o batismo era celebrado por imersão, quer dizer que o batistério, o fonte, é como se fosse uma piscina, dizemos assim, grande, no qual se entrava dentro e depois se imergia, no, na água e depois saía, no? Como um sinal, porque é uma imersão, é ser mergulhado em Cristo, de quem se ressuscita com Ele, nova criatura. É sinal mesmo, como estavam a dizer, a água é sinal de purificação, e depois iremos a ver em que sentido, mas é sinal também de morte, não? E então, entrar na água e sair quer dizer morrer com Cristo, entrar na morte com Cristo e ressuscitar a uma vida nova com Cristo, não? Participar desta nova criação, participar à ressurreição de Cristo. Cristo risorto vive em nós. São Paulo, quando fala do batismo, diz estas palavras: ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Com efeito, pelo batismo fomos sepultados com Ele na sua morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós caminhemos numa vida nova. São Paulo nos diz, não? O batismo é participar realmente na vida de Cristo, não? Morrer com Ele e ressuscitar com Ele. E então todos os sacramentos, então também o batismo, tomam a sua força, não? A sua eficácia, o fato de salvar, de transmitir a graça, de causar a graça no mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Não? Este é o ponto o momento da nossa salvação, e que se prolonga, se renova através dos sacramentos. De fato, desde sempre, desde já os primeiros padres da Igreja, viram neste sinal, quando Jesus foi trespassado pela lança, saiu sangue e água, não? Então, os padres da Igreja viram sempre, neste sinal, interpretaram sempre como um símbolo de quê? Dos sacramentos. Porque a água é sinal do primeiro dos sacramentos, que é o batismo, que nos nos deixa viver em Cristo e nos torna filhos de Deus. E depois o sangue, que é sinal do centro de todos os sacramentos, do cume da vida cristã, que é a Eucaristia, não? É a Eucaristia, a entrega de Jesus, que entrega por nós o seu corpo e o seu sangue. E nestes dois sacramentos estão incluídos, dizemos, todos, não? O primeiro é o cume de toda a vida cristã, que é o sacramento da Eucaristia, fazer comunhão com Jesus. Então, nós começamos a viver a salvação através do batismo. Então, vamos a ver como chega a nós esta salvação. Podemos dizer que temos dois aspectos do sacramento do batismo, que é um aspecto curativo, que obviamente acontecem juntos, mas para entender, um aspecto curativo, não? Um aspecto de cura, de ser sarados. Então, esta é também outra cena do Evangelho, não sei se reconhecem qual é. Se querem uma ajuda, este é Jesus. Sim, é Jesus verdadeiramente que está a curar
um leproso. Sim, exatamente um leproso que tem todas as doenças, não? E então, para dizer este aspecto curativo do batismo. Purificação, que isso é purificação do pecado. Não? De fato, dizemos, o sinal da água é também sinal de purificação. Então, para entender esta purificação, é bom fazer ver um bocado quais são as consequências, o que é o pecado, quais são aquilo que o pecado comporta. Não? A primeira coisa é que o pecado é uma desobediência à lei de Deus. É um fato, não é uma ação, é um pensamento, é uma omissão, é algo que eu faço contra a lei de Deus, contrariamente à lei de Deus. E aqui devemos sempre lembrar que nós devemos ter cuidado, porque podemos pensar que uma desobediência à lei de Deus é como dizer que Deus quis colocar arbitrariamente algumas leis, fez o mundo e depois disse, ok, estas, não sei, agora, estas são as leis que devem respeitar, não? Mas não é isso, porque as leis que Deus nos deu são mesmo parte daquilo que nós somos. Ou seja, Ele criou o mundo de uma certa forma, criou o homem de uma certa maneira. Pecar quer dizer não só transgredir uma lei arbitrária, mas ir contra a própria natureza, não destruir nós próprios e criar desordem no mundo, porque é tirar um bem e fazer uma injustiça, não? E então é algo que vai a destruir mesmo nós, não é só uma lei que podia ser diferente, porque é a maneira na qual Deus nos criou, não? Para ser de uma certa forma, não? Para procurar o bem, não? Então, desobedecer à lei de Deus quer dizer, além da ingratidão e da falta contra Deus, mas também destruir a própria criação. Então, a desobediência à lei de Deus causa, dizemos, nos seres responsáveis, os seres livres, nós somos livres, podemos escolher, não, da nossa vida, podemos escolher se fazer o bem ou o mal, não como os animais, não, que seguem os instintos. Nos seres livres, a desobediência comporta uma culpa, não? Como se eu faço uma ação boa, tenho um mérito, porque fiz uma coisa boa e eu escolhi de fazê-la, com a graça de Deus, certamente. Também se eu faço uma coisa, se escolho um mal, eu tenho a responsabilidade daquele mal, porque fui eu a escolher, não na minha liberdade. E então, cada um é responsável da sua ação, porque somos livres. Podemos participar à obra de Deus, não segundo a sua lei ou não. E se torna, então, com o pecado, com a desobediência à lei de Deus, se torna inimigo de Deus. Perde a comunhão com Ele. Porque um pecado grave é, dizemos, uma ação incompatível com a caridade. Então é incompatível com Deus. Quando nós escolhemos de fazer um pecado grave, estamos a separar-nos de Deus, não expulsar Deus, voltar a crucificar Jesus no nosso coração. Depois, cada pecado tem consequências que se chamam pena, não? É como, não sei, eu roubo, não? Eu roubo, não sei, alguns instrumentos de trabalho, não? De um camponês. Agora o camponês fica sem instrumentos de trabalho e não só perde o dinheiro daqueles instrumentos que eu roubei, mas também ele não consegue trabalhar e por alguns dias deve também perder o fruto do seu trabalho. Então aquele ladrão é responsável, não, daquela injustiça que causou aquele homem. Isso quer dizer que deve de qualquer forma remediar, não? Deve reparar, se arrepende, deve não só restituir aqueles instrumentos, mas também pagar por aquele sofrimento, aquela injustiça que causou aquele homem. Quando nós fazemos um pecado, aquele pecado cria uma injustiça, uma desordem no mundo, mesmo porque nós éramos chamados a fazer o bem, não? E todo mundo foi feito por Deus pelo bem, não? Então, quando nós fazemos um pecado, estamos a criar injustiça no mundo. Não estamos a fazer o bem que deveríamos fazer, estamos a fazer o mal. Isto tem consequências, que é uma pena. Agora, com o pecado, a pena, como dissemos, se a consequência é perder a comunhão com Deus, a pena do pecado são duas. A pena eterna, porque se eu fico inimigo de Deus e não quero a comunhão com Ele,
depois, dizemos, depois desta vida, Deus respeita a minha liberdade e Ele me deixa longe dele. Não? E isto, sabemos, é a pena do inferno, uma pena eterna. Por quê? Porque o pecado é uma, é uma ofensa a Deus, que é infinito. Não? Então, a pena também é eterna, se não me arrependo. E depois também temos aquelas que se chamam penas temporais. Temporais quer dizer desta vida. Quando tudo, dizemos, aquilo que, como estava a dizer, não? Se eu faço um pecado, deixo algumas injustiças no mundo, não? E outros sofrem por causa daquele meu pecado. E eu sofro também por causa dos meus pecados, que criaram injustiça, mas também pelos pecados dos outros. Porque cria injustiça, não respeita o bem. E então, aquilo que experimentamos todos os dias, sofrimentos, dificuldades, pronto, tudo aquilo que experimentamos que não estava no projeto de Deus são consequências dos pecados. E depois comporta também feridas em quem cumpre o pecado. Não é como se eu, sem querer, estou a descascar uma maçã e sem querer dou um corte sobre a mão do Frederico. Não? Frederico diz: padre, eu sei que tu não fizeste de propósito e me perdoa. E obrigado, Frederico, não fiz de propósito, mas aquele corte fica na mão e dói. Ele deve fazer algumas curas, deve desinfetar, pronto, depende quanto é grave o corte. Não? E quando eu faço um pecado, também, além daquilo que dissemos antes, está também uma ferida em mim. Não? E isto é muito simples. Por exemplo, quando nós falamos dos vícios, não? O que é um vício? É que eu, fazendo mal, quero fazê-lo outra vez, e outra vez, e fico sempre menos livre de não fazer. Então é como uma ferida que me inclina, que me leva outra vez e com mais facilidade a fazer o mal. Isto é aquilo que chamamos de vício. Não? Como também quando eu faço bem, aquilo que chamamos virtude é o quê? Que eu faço bem uma vez, faço bem outra vez, escolho fazer o bem a terceira vez, depois fazer o bem para mim torna-se fácil, não torna-se mais fácil, porque estou a tornar-me virtuoso, estou a ter aquela virtude. Não? É uma facilidade em fazer o bem, assim como o pecado é uma facilidade depois a fazer outro pecado. Não? Então, está ferida. E tudo isto só para dizer que agora, dizemos, para entender também este texto que é muito, muito profundo de São Tomás, de Aquino, que ele explica quais são os efeitos do batismo. E diz assim: a cada batizado é comunicada a paixão de Cristo como remédio, não como cura, como estamos a dizer, como se ele próprio tivesse sofrido e morrido. Mas a paixão de Cristo é satisfação suficiente para todos os pecados de todos os homens. Por isso, o homem que recebe o batismo é libertado de toda a pena que lhe é devida pelos seus pecados, como se ele próprio tivesse satisfeito suficientemente por todos os seus pecados. É muito forte, não? Mas é aquilo que acontece no batismo. Me são perdoados todos os pecados. Por quê? Porque é como se eu mesmo tivesse morrido e sofrido com Jesus na cruz. Não? Então, é muito forte. Não? E de fato, diz o catecismo, pelo batismo todos os pecados são perdoados. O pecado original e de todos os pecados pessoais, bem como todas as penas devidas ao pecado. Com efeito, naqueles que foram regenerados, nada resta que os possa impedir de entrar no reino de Deus. Nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as consequências do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. Isto quer dizer que se eu toda a minha vida vivo no pecado, mas no último ponto da minha vida, por graça de Deus, estou arrependido e recebo o batismo, eu vou diretamente no céu.